Eu queria começar propondo uma coisa. Vamos mudar, ou vamos entrar com um abaixo-assinado para o INEP mudar o nome do Enem. Em vez de se chamar Exame Nacional do Ensino Médio, quem sabe a gente não chama agora de Concurso Nacional do Ensino Médio ou Vestibular Nacional do Ensino Médio. Com essa prova de 2017, o Enem ele abraça definitivamente essa vocação que ele sempre quis ter, essa vontade que o Enem sempre quis ter de ser um concurso. Ele deixa de ser uma prova que examina conhecimento para virar um concurso cuja única preocupação é eliminar candidatos. Se um dia a intenção do Enem foi avaliar o nível de conhecimento dos alunos que estavam concluindo o ensino médio e, a partir dos resultados, definir políticas públicas e pensar em novas práticas pedagógicas para melhorar o ensino do país, esses dias estão no passado. O vídeo é para falar especificamente do segundo dia de provas, mais especificamente das questões de física, mas no segundo dia de prova os grandes vilões foi a prova de matemática e as questões de física da prova de ciências da natureza. Para mim, o INEP e o MEC fizeram uma série de escolhas erradas na elaboração dessas provas e essas escolhas impactaram no tempo da prova. O tempo já era um problema no Enem. Gerenciar o tempo sempre foi uma preocupação dos alunos e essas escolhas que o INEP fez para 2017 pioraram essa questão do tempo. No fim das contas, o grande prejuízo das escolhas erradas na elaboração da prova foi no tempo. Alguém tem que avisar o INEP que o Enem não é gincana, o Enem não é prova do líder lá no Big Brother. Não é aceitável mandar mais de 6 milhões de brasileiros numa corrida desesperada contra o tempo, cheia de armadilhas, onde o único juiz é o relógio. Tem que elaborar uma prova equilibrada que dê a oportunidade para os candidatos que estavam preparados, que estudaram, que sabiam o conteúdo, de colocar esse conhecimento na prova. Essas escolhas erradas, elas impactaram seriamente, negativamente, o desempenho dos alunos nas provas do segundo domingo. E é sobre essas escolhas erradas que a gente vai conversar nesse vídeo. Primeiro, vamos falar das questões, do nível de dificuldade das questões. É claro que eu vou puxar a brasa para a análise da física, que é onde eu tenho mais gabarito para poder fazer essa análise. Meu veredito é as questões de física, ou a prova de física, se a gente quiser chamar assim, do Enem de 2017, foi a mais difícil de todos os Enems ever já feitos. Em física, os conteúdos eles eram os mesmos. Isso estava dentro do que a gente estava esperando. Quem assistiu os pré-provas que eu fiz aqui no canal já sabia que ia encontrar uma grande quantidade de questões de ondulatória, questões de eletrodinâmica, questões que falavam de energia e questões de mecânica. Nisso não houve nenhuma surpresa. O problema foi o nível de dificuldade das questões, que foi muito fora do padrão, foi muito acima do que estava se praticando nos últimos anos. As questões estavam mais complexas e muito desconectadas com o nível de ensino que é praticado no ensino médio brasileiro, né? Pegando aí, fazendo uma média geral do ensino médio brasileiro, poucas pessoas estão adaptadas a fazer esse tipo de questão. Tá? E outro problema é que tinha uma quantidade muito pequena de questões fáceis. E isso é um grande problema, porque é nas questões fáceis que o candidato faz sobrar tempo, ele resolve mais rápido, então é ali que sobra tempo para fazer as questões mais elaboradas. Questões mais elaboradas, estou me referindo àquelas questões que não são impossíveis, mas que exigem mais tempo de resolução. Se tu não tem as questões fáceis para fazer sobrar esse tempo, tu não tem tempo para investir nas questões mais elaboradas. E aí o que acontece? Tu tá de cara com a questão ali, tu tá vendo que tu sabe resolver, mas que tu vai precisar de mais tempo. E aí começa a bater aquele desespero. Então o que acontece é que muita gente depois pegou a prova com calma e foi resolver as questões com tempo suficiente em casa e conseguiu resolver. Então, por que não botar uma prova, por que não elaborar um nível de questões que permita que quem sabe coloque esse conhecimento na prova? Segundo erro do Enem, as pegadinhas. Ou as armadilhas. Aqui no Sul a gente chama isso de pega-ratão. Para que colocar pegadinha numa prova que quer avaliar conhecimento? Isso é coisa de concurso, isso é coisa de vestibular que quer eliminar.
nunca foi uma prática do Enem. O Enem nunca teve essa filosofia de colocar essas pegadinhas. E agora sofreu uma crise de identidade e encheu as questões de física de pegadinha. Até as questões mais fáceis tinham pegadinha, sabe? Um detalhezinho idiota que não avalia o conhecimento de ninguém, só tem um único objetivo: fazer o cara errar a questão. E aí o que acontece? O candidato que se dá conta que tem pegadinha nas questões, ele começa a ficar paranoico, né? Porque daí ele começa a achar que em toda a questão estão querendo dar uma rasteira nele. E qual é o grande problema disso? Que ele vai começar a prestar mais atenção, ele vai ter que investir mais tempo numa questão fácil, que ele acertaria e passaria rápido para a próxima, ele vai ter que investir mais tempo e isso vai prejudicar de novo a administração do tempo da prova como um todo. Para que fazer uma questão que nem aquela da lei de Ohm, da concentração de amônia, que tinha o gráfico? Quem estudou rapidamente reconheceu que ela era uma questão sobre a primeira lei de Ohm, que é um conceito importante, que cai bastante e tem que ser cobrado, viu o gráfico da lei de Ohm, reconheceu que o resistor era ôhmico, sabia o cálculo que tinha que fazer, o cálculo era rápido, só que daí tinha aquela maldita multiplicação por 4 da concentração de amônia. Para que fazer isso? É só para fazer o aluno que estudou e que sabia errar uma questão que seria fácil para ele. Isso coloca o cara que se preparou no mesmo balaio do cara que não se preparou. Não diferencia os dois. Desvaloriza a preparação, desvaloriza o estudo, desvaloriza o conhecimento. Terceiro ponto negativo nessa prova: análise gráfica. O Enem sempre gostou de questões de análise gráfica. É uma habilidade que ele sempre cobrou e é uma habilidade importante. Eu concordo que seja cobrado. Acho que é importante que se dê ênfase. Só que o número de questões de análise gráfica foi absurdamente grande. Tudo bem que é colocar mais questões de análise gráfica, mas vai ter que pensar no tempo de prova. Porque analisar gráfico é uma habilidade, embora importante, uma habilidade complexa. É uma habilidade que requer tempo mais uma vez. Não é só sair olhando o gráfico, tem que parar para olhar, até porque o Enem não coloca uns gráficos tão triviais, não coloca aqueles gráficos que está todo mundo acostumado a ver nas aulas de física. Coloca uns gráficos de situações específicas, com comportamentos específicos. A pessoa tem que parar um tempo para ler esse gráfico, interpretar, tirar as informações dele, entender que informações ele está te dando. Então, colocar um grande número de questões de análise gráfica vai, mais uma vez, impactar no tempo. Não eram questões necessariamente impossíveis, tinham questões de análise gráficas mais fáceis, ou médias, né? ou não tão difíceis, para falar melhor, e tinham questões de análise gráfica mais difíceis. Mas tinham questões acessíveis, que a gente conseguiria resolver se tivesse tempo, tranquilidade para analisar o gráfico e tirar as informações corretas. Não é isso que o Enem quer? Não é verificar se o cara sabe analisar o gráfico? Quarto erro desse Enem é que ciências da natureza e matemática no mesmo dia não dá. Quando se anunciou esse novo formato do Enem, eu achei positivo o fato de serem 2 domingos separados e não no mesmo final de semana, porque teria essa questão do descanso, essa possibilidade de descanso. Mas eu fiquei um pouco ressabiado sobre essa questão de botar 2 provas pesadas que cobram o mesmo tipo de raciocínio, né, o raciocínio lógico-matemático, no mesmo dia. E ainda, associado a isso, o fato de que a matemática foi outro vilão do Enem, pelos mesmos motivos da física, segundo os professores com quem eu conversei. Questões muito difíceis, com muito cálculo, com pegadinha. Tem que se repensar essa questão de colocar a prova de ciências da natureza e de matemática no mesmo dia. Tem que fazer uma reconfiguração dessa distribuição de provas. Eu acho que é importante que se continue em 2 domingos. Achei positiva essa experiência, mas tem que se mudar a ordem das provas. Mistura humanas com exatas, que fica mais tranquilo. Agora, quanto ao desempenho, tá todo mundo querendo saber assim, o que é um bom número de acertos. Eu acho muito cedo para começar a falar de que tantos acertos em ciência da natureza é bom, tantos acertos em matemática é bom. Eu diria assim, fazendo uma análise mais restrita à física, que fica mais fácil pelo nível de dificuldade, né? Avaliar um conjunto menor de questões, das 15 questões de física, acertando aí a partir de 10 é um excelente desempenho. De 10 para cima, de 10 acertos para cima nas questões de física, é um excelente desempenho em física. Agora,
Como é que vai ficar a tua nota final do Enem e como é que vai ficar a TRI? Acho muito cedo. Só tenho um palpite forte, acho, na verdade tenho quase certeza que isso vai acontecer, é que as notas vão reduzir. Tá? As notas vão reduzir, então as notas de corte dos cursos vão ficar mais baixas para passar nos cursos mais concorridos, em qualquer curso, na verdade. Então, se tu foi mal, se o teu desempenho não foi aquele esperado, ficou abaixo, isso é normal. Isso aconteceu para geral, não aconteceu só para ti. Então, não te deprime, não desiste, não acha que já deu, que não tem mais chance, porque a gente pode se surpreender quando as notas começarem a sair e quando o pessoal começar lá a preencher as vagas pelo SISU. Então não joga a toalha, até porque essa é a única opção quando o nosso futuro não depende só do nosso desempenho, não depende só da nossa dedicação, quando a gente está na mão dos queridos senhores do INEP e do MEC. A gente se vê numa próxima. Fui nessa. Falou!